paz, irmãos? Amém. Mais uma vez, né? Já nos abençoamos aí, já no início, mas agora mais uma vez vamos estar diante do Senhor, esse momento da palavra, né? Momento de ouvirmos aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu espero, mais uma vez, né, que fale também ao coração dos irmãos. Podem se sentar, as crianças podem aí se retirar com os tios, com as tias, né? E hoje, pela manhã, um tempo que nós estivemos reunidos, o Tiago falou sobre o tempo. E falou que nós ficamos muito preocupados com o tempo. E um dos pontos nessa noite que eu quero falar é sobre o nosso tempo, né? E dirimir algumas coisas que nós temos em nossa mente que nos impedem, né? Muitas vezes, nos atrasa, nos mantém muitas vezes presos e cativos nos nossos pensamentos. E nós precisamos observar alguns princípios que o Senhor nos alerta na sua palavra. E um deles é referente realmente sobre o tempo que está lá em Eclesiastes. Tá? Eu quero começar com esse texto de Eclesiastes, no capítulo 3, do 1 até o verso 8. Nos diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu creio que a maioria dos irmãos, em suas devocionais, né, ou mensagem, ou simplesmente folheando a Bíblia, já passaram por esse texto. Já leram de alguma forma, muitas vezes a gente lê como um poema, né? Assim, tão simples, né? Tempo para todas as coisas. E nós esquecemos, muitas vezes, de olhar ele como um princípio tão divino, tão verdadeiro às nossas vidas. E quando Salomão relata isso aqui, ele está dizendo realmente que Deus tem um plano, assim, muito grande. E cada tempo desse determinado por Deus, embora muitas vezes nós vivamos cada um desse ciclo, e muitos deles com muitos problemas, muitos apertos, precisando nos esforçar bastante para passar por cada um deles, por muitos trabalhos, mas cada um é necessário. E muitas vezes, quando nós estamos passando por esses ciclos, nós muitas vezes perdemos a visão de Deus, perdemos a visão do Deus soberano, que Ele realmente tem o controle de todas as coisas. E mais adiante, no mesmo capítulo, o verso 14, diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. E, como eu disse, né, muitas vezes nós, olhando esse texto, nós lemos como um poema, né? Tentamos até rimar, né, fazer gestos, mas ele é tão profundo e Deus conhece, quando nós passamos em cada uma dessas fases, como ciclo em nossa vida, o Senhor conhece os nossos limites, conhece a nossa realidade e sabe que nós somos diferentes, conhece a nossa estrutura, mas o problema é que muitas vezes, por não entender esse momento que nós estamos passando, nós pendemos a duvidar, desacreditar, né, nos desmotivar e até muitas vezes parar pelo caminho.
né? Entramos aí num caminho de depressão, de tristeza profunda, e aí nisso nós perdemos o foco de Deus. E é tão perigoso quando nós perdemos o foco de Deus, porque aí se torna realmente um dano para a nossa vida espiritual. Porque aí é um declínio, né? Vai passo a passo, mas é um declínio, não passo a passo para a subida. É passo a passo ao declínio. E nós não podemos perder de foco essa soberania e essa graça de Deus. E em Salmos 40 diz o quê? Salmos 40. Esperei com paciência. Porque aqui diz que tempo para todo propósito, tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós não temos essa paciência, essa perseverança, essa esperança de esperar que cada um do seu ciclo, dessa etapa, passe em nossa vida. Nós queremos muitas vezes, né, ultrapassar, romper, e aí nós estamos quebrando esse papel que Deus tem para realizar e agir através de nós. É o primeiro princípio, é como uma dobradura, um leque, uma parte desse leque que eu quero falar, né? Sobre esse tempo que nós não podemos perder de vista, que tudo tem um propósito debaixo do céu. E aí não se trata simplesmente das coisas espirituais, é tudo que cerca a nossa vida, seja no namoro, seja no noivado, casamento, né? Seja questão de filhos, seja trabalho, tudo que nos cerca tem um tempo determinado. E nós não podemos atropelar esse tempo. Creio que na quinta-feira, falando aqui, eu disse sobre... Né, no caso dos jovens, que muitas vezes começam tão cedo, né, com o namoro, nesse rompante da juventude, né, de começar a namorar cedo, e muitas vezes, mais tarde, ficam frustrados. E aí é como se quebrasse, né, como se ferisse toda a sua vida emocional por algo que não esperou o tempo certo. Né, algo que não esperou o tempo certo acontecer. É claro que a maioria aqui dos irmãos que já são pais, que já são casados, já passaram por isso. Então, já entende, e aí a gente aconselha os jovens, os adolescentes, mas eles pensam que não, com eles é diferente. Não é assim, eu sei. E acabam dizendo que sabe de tudo, né? Sabe de nada, eu sei, não vai acontecer nada, está tudo certo. Mas acabam quebrando. E muitas vezes no namoro, e às vezes até no trabalho, quando há esse ímpeto de ir a lugares que não foi pedida a Deus uma orientação, muitas vezes retarda a bênção de Deus. Né? Deixamos de ser abençoados porque muitas vezes no nosso rompante, nós agimos e decidimos abruptamente, decidimos precipitadamente. Então, que nós possamos esperar com paciência, esperar com perseverança e esperar com paciência. Esperança, paciência, perseverança, sabendo que tudo tem um propósito debaixo do céu. E cada propósito desse, né, que nós possamos ver a glória e a manifestação de Deus. E quando nós estamos vivendo nesse tempo, né, de decidir, de fazer muitas coisas, nós tomamos muitas decisões erradas, decisões precipitadas. E há muitos homens na Bíblia, que a Bíblia não escondeu, Deus não esconde nada, é claro, é visível para nós aprendermos. Homens que tomaram decisões precipitadas, homens que erraram, homens que tiveram tempo de consertar e outros não. E outros que tomaram decisões acertadas. Né, tiveram muitas decisões acertadas. Nós podemos lembrar aqui de Saul, que foi ungido rei, não é isso? Rei de Israel, um grande homem, e tinha um sacerdote ao seu lado. Samuel estava ao lado dele para orientar, para dirigir, para ajudar a tomar as decisões. Mas mesmo com todo esse cuidado de Deus, zelo de Deus, colocando o homem de Deus ao lado dele, ele se precipitou. Ele achando que tinha, né, sua soberania como rei, podia tomar as decisões, ele atropelou o seu mandato, ele atropelou o seu reinado, e com isso perdeu o seu reinado. Né? Então a gente vê Sansão, nós vemos Jonas,
Alguém pode citar outros aí que tiveram assim a vida atropelada pelo rompante ou por decisões erradas? Alguém pode me lembrar de algum? Hã? Geazi, Moisés, né? Ao invés de falar, ele bateu na rocha. Muito bem, muito bem. Mais alguém? Acã. Verdade. Eu estava lendo um livro e ele falava sobre um pastor, não sei se era uma ilustração ou se era realmente fato verídico, mas falava sobre o pastor que foi visitar um homem que estava enfermo, né? Uma pessoa que estava enferma, creio que foi verídico. E ele foi visitar por pedido, né? Então ele foi visitar, mas chegando lá, querendo fazer um papel, né, assim, de boas falas, de ser amigável. Então ele falou sobre diversos assuntos, sobre carro, né, sobre economia, né, vamos dizer assim, no momento possível, né, mas falou sobre coisas, assuntos corriqueiros, assuntos banais, porque ele não queria falar de algo tão sério, ou seja, falar de Jesus, falar que havia um tempo, havia um Cristo. Então, esse pastor ficou assim, melindrado em falar e disse para o... Não, outro dia eu volto, amanhã eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco. E na sua mente eu disse, amanhã eu vou voltar e vou falar de Jesus. E quando ele voltou, o homem havia partido. E ele perdeu a oportunidade, porque ele não queria, né, ele ficou melindrado de falar de Jesus, porque era um assunto sério, muito sério. Falar de Jesus é sério, mas ele não quis falar. Deixou passar adiante. Para ele foi uma consequência terrível, porque ele levou aquele pesar de não ter falado de Jesus, aquele homem. Ele perdeu uma oportunidade. Então, são momentos, né, são tempos que nós não conhecemos e muitas vezes nós perdemos, porque a gente pensa assim, e até o pastor poderia ter falecido e o homem poderia ter permanecido, né? Nós não sabemos o dia e a hora, mas a questão de nós não sabermos e nós privarmos outras pessoas de serem abençoadas, porque nós não estamos preparados. Mas quem age é o Espírito Santo. Amém? Então, querido, fala para o irmão que está ao teu lado, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Deixa Deus agir através de você. Deixa Deus agir através de você e por você. Eu me lembrei de Jonas, e ele é sempre lembrado, né, na questão de não fazer aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Mas houve uma oportunidade de arrependimento, de volta. Mas se nós lembrarmos de Judas, não houve um arrependimento, não houve uma volta, né, e ele deu cabo da sua vida. E muitas vezes essas consequências são terríveis, né, na vida do ser humano. O próprio Davi, houve momentos na sua vida que ele pecou, que ele se distanciou, que ele clamou pela misericórdia de Deus. Houve momentos que ele clamou, Senhor, torna a dar-me a alegria que eu tinha contigo. Ele dizia que os seus ossos, né, estavam assim quebrados, ele não tinha força, porque o pecado, né, ele estava distante de Deus. E ele pedia, Senhor, me torna a dar a alegria do teu Espírito, da tua presença. E quando ele se renovou diante de Deus, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se voltou, que se quebrantou. Então, muitas vezes, nós não sabemos, mas precisamos estar todo instante diante de Deus. Há um texto que eu esqueci de anotar aqui, mas diz que o Senhor tem dado tempo, dê-lhes tempo para arrependimento. E o Senhor tem dado tempo, né, de volta, de entrega. O Senhor tem proporcionado a nós oportunidades de escolher e de escolher o melhor, de escolher e escolher o certo, de escolher e não sofrer dano, de escolher e não sofrer consequências danosas, porque muitas vezes nós pensamos, são as minhas consequências, mas não, são consequências que afetam a todos que estão ao redor, todos que te amam, né? Uma consequência danosa afeta toda a família e no meio cristão afeta também a igreja. Então, que nós possamos
pensar nas oportunidades que o Senhor tem dado, pensar nas nossas escolhas e nas nossas consequências, pensar o que nós temos feito para a glória de Deus, pensar muitas vezes que as oportunidades são únicas e nós podemos abençoar. E eu me lembrei também de Raabe. Ela teve oportunidade de deixar aqueles espias, né, serem invisíveis. Não, eles estão aqui escondidos, né? Estão aqui escondidos. Ela poderia esconder e, ao mesmo tempo, dizer, eles estão aqui escondidos, e ficaria, vamos dizer assim, numa boa. Mas não, ela escolheu certo, correto. E com isso, né, ela ganhou o galardão e a sua família ganhou a salvação, né? E tem aí o seu nome na genealogia de Jesus. Então, a gente vê escolhas. E para ela, a gente pensa assim, como, né? Ela teve esse estalo de fazer a coisa certa. E nós temos muito, por isso nós precisamos nos voltar a cada dia para Deus, para escolher a coisa certa. Ter a melhor opção. Sempre há opção, sempre há uma escolha, sempre há uma saída. E nós precisamos olhar para Deus, sabendo que Ele tem a melhor saída. Então, como eu estava falando, de uma parte desse leque é saber que nós temos um tempo determinado. Outra parte do leque é saber que nós temos escolhas e escolhas com consequências. A outra parte do leque é saber que há uma lei da semeadura. Há uma lei da semeadura, e vocês conhecem muito bem a lei da semeadura, que quer dizer o quê? Hein? Tudo que o homem semear, isso também colherá. Exatamente. E a gente só colhe quando a gente planta. E assim também em todas as áreas da nossa vida. Então, queridos, que nós possamos ser bons semeadores. Semeadores de boa semente, de boa palavra. Porque não adianta eu semear inveja, ódio e querer amizade, né? Querer carinho, querer um bom trabalho, querer ser bem remunerado se eu faço o meu trabalho de qualquer forma, de qualquer jeito, e não estou nem aí porque ele é meu chefe, eu sou empregado dele. Então, não tem como. Nós precisamos fazer o melhor, sabendo que, em primeiro lugar, de Deus vem a recompensa. Depois, sim, vem pelo seu chefe, vem pelo seu esposo, vem pelo seu amigo, mas sabendo que é uma área trabalhosa. Porque a semeadura é uma área trabalhosa. Porque há diferenças, há pessoas que são realmente difíceis, mas nós precisamos semear, investir, e é trabalhoso. Mas não pode deixar passar essa oportunidade de sermos semeadores de boa semente, sabendo também que nós vamos colher, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se nós semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Amém? Se nós semeamos numa grande quantidade, nós vamos colher também em grande quantidade. Então, a lei da semeadura é algo claro na palavra de Deus. Então, nós precisamos observar esses princípios que são tão reais, tão verdadeiros, na vida pessoal, né, na sua vida individual, na sua vida no trabalho, na sua vida familiar, na sua vida enquanto igreja. Nós precisamos observar esses princípios, essa realidade que mesmo se nós não fizermos, vai nos atingir. O tempo vai nos atingir, não é isso? As consequências nos atingirão e também a semeadura, tudo vai nos atingir. Então, nós precisamos escolher sempre, optar sempre para o Senhor e não perder o Senhor de foco. Amém? Muitas vezes nós nos distraímos, né? Quando você está dirigindo um carro, se você está no caminho, você está olhando à frente, muitas vezes você olha pelo retrovisor, você olha alguém que passa, algum barulho estranho, te chama a atenção. Né? A distração, né? Algo te chama a atenção, te distrai por um momento, mas não pode ser por muito tempo. Não pode realmente tirar você do foco, do objetivo, de onde você está indo, né? Ou seja, do que você está à frente fazer. Então, queridos, muitas vezes essa distração
né, nos prende por muito tempo. E é perigoso. O barulho, né, as coisas, e muitas vezes nós somos roubados por essa distração. E quando essa distração é permanente, se torna um pecado, porque tira o foco de Deus. Então, que nós possamos olhar para esse princípio e tê-lo como verdade, como um princípio tão sério que o Senhor exorta e deseja de nós. Outra coisa que eu julgo ser muito importante é quando nós dizemos, né, que nós vamos à igreja. E aí a questão de igreja, muitas vezes uma criança, quando fala assim, desenha uma igreja, ela não desenha pessoas. Ela desenha tipo uma casa, né? Ela desenha uma casinha, ou uma igreja com uma torre, uma cruz. Ela desenha uma característica, né, de uma igreja, de um templo. Mas nós sabemos que a igreja somos nós. Então, nós precisamos entender que não basta nós estarmos no templo. Nós realmente precisamos ter esse compromisso de viver como igreja. E pensando como igreja, eu pensei na parábola das 10 virgens, que a maioria de vocês conhecem também. Falam das mulheres que estavam esperando o noivo. E havia 5 prudentes e 5 que eram nécias, que não estavam preparadas para o momento. E aí a questão né, o ponto de interrogação vai agora para você. De que lado nós estamos? Das prudentes, das preparadas, daquelas que estão realmente, né, com azeite, sobrando, preparado? Ou nós viemos aqui mais um domingo, né? E seja o que Deus quiser, eu não sei quem vai dirigir, não sei quem vai pregar, eu vou ver fulano, vou ver ciclano, mais um domingo, né? Mais um domingo. Então, de que lado de que lado nós estamos? Do lado das prudentes, do lado daquelas que esperam ansiosamente a chegada do noivo, ou aquelas que estão despreparadas, dispersas, com a mente vagando, escolhendo, né, cada dia viver um momento diferente na sua vida, cada dia tendo uma opção diferente para viver, sem optar por Deus, sem optar pelo Senhor. De que lado nós estamos? De que lado você está? Pensa, pergunta o irmão que está do teu lado. Não precisa responder não, mas só pergunta para ele, de que lado você está? De que lado, querido, você está? De que lado nós temos olhado esses princípios de Deus, essas verdades de Deus? E que nós possamos, então, saber que mesmo apesar das nossas falhas, das nossas imprudências, Deus, Ele tem dado tempo para arrependimento, tempo de volta, tempo porque Ele nos criou para a sua glória, tempo porque Ele investiu o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo, por você. Ele deu o seu precioso sangue, né? Morte de cruz, morte com dor, por amor às nossas vidas. E que nós possamos pensar, não que nós mereçamos, mas nós precisamos realmente desse Senhor, de toda a graça, de toda a glória que vem sobre as nossas vidas. Que Ele possa nos conduzir a cada dia em triunfo, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos viver realmente esse momento de adoração no meio da igreja. Momento de realmente saber que a igreja é plano do Senhor, é propósito do Senhor, é projeto de Deus, né? Família, igreja, nós somos projeto do Senhor. Então, que nós possamos ter uma vida e viver uma vida de comunhão, uma vida de santificação, uma vida realmente que seja em comum, uma comunidade de amor, uma vida comum, onde todos têm tudo em comum, buscar a presença de Deus, viver para a glória de Deus e para que a nossa vizinhança, né, para que todos também cheguem ao conhecimento de Deus e da sua verdade. Amém? Que nós possamos, então, voltar para o Senhor e saber que Ele deseja agir a cada dia através de nós. O que nós temos feito com o nosso tempo, com as nossas oportunidades,
com as nossas escolhas e com o papel que vivemos enquanto igreja. Que nós possamos pensar e a cada dia decidir pelo Senhor e para o Senhor. Amém?